Boa noite, queridos e queridas da TVR Sul. Estamos aqui transmitindo o nosso programa Mãe Terra, Nossa Casa Comum, com muita alegria sempre, né? E muita satisfação de poder estar aqui, de trazer mais um bate-papo que vai nos ajudar, vai contribuir muito para a nossa vida, para a nossa saúde e principalmente, né, vai fazer a gente mudar um pouquinho o nosso olhar sobre aquilo que a gente muitas vezes acha que não é o melhor para a nossa saúde. Então, hoje, a nossa convidada é a Maria Aparecida Damião Freire. Ela é uma professora, uma pedagoga, já é aposentada e trabalha como terapeuta naturopata, massoterapeuta, fitoterapeuta, trabalha com as terapias complementares, né, que são maravilhosas. Há 28 anos, ela vem dos projetos populares ligado à Igreja Católica e também coordena um grupo da mente, né, da saúde da mente. E é muito lindo toda a trajetória, todo o trabalho dessa querida Cida. Eu convido, então, a Cida para fazer parte aqui da nossa sala de bate-papo, conversar... Boa noite, conversar com os nossos ouvintes, se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, contar um pouquinho sobre a história dela, tá, Cida? Seja bem-vinda. Obrigada, Elise. É um prazer, né, estar aqui com você, com seus ouvintes, e falar um pouco sobre essa trajetória mesmo, porque a gente se orgulha de alguns grandes resultados em relação às práticas, né, que a gente usa, que a gente vai aprendendo durante a vida. Então, é realmente bom estar aqui para dividir com vocês e poder ser de alguma forma uma contribuição, né? Na verdade, eu não sei, posso contar como é que eu entrei para isso? Claro, muito importante. Como é que foi tudo, gente? Foi o seguinte, imagina você, mãe de uma criança de 7 anos, meu filho mais novo tinha 7 anos, e ele começou a sentir muito mal, assim, de uma hora para outra, e começou a perder peso. E o pediatra dele, um pediatra muito bom aqui da nossa região, aqui de Barra Mansa, e não conseguia descobrir exatamente o que ele tinha na época. Ele fez uma tomografia, deu um aumento de fígado, mas ele não sabia o que é que tinha no fígado. Sabia que tinha um problema. Descobriu também por conta de um caroço que deu aqui, um linfonodo, né, inchou aqui, aí descobriu depois que estava com toxoplasmose. Mas o remédio que ele deu para toxoplasmose, eu fui ler a bula, porque a gente tem que ler bula, né? Não adianta a gente fugir dessa tarefa, tem que ler bula de remédio. E aí a bula estava escrito que podia causar leucemia. E o menino já estava fraco, não aguentava andar, não se alimentava, e eu desesperada, imagina você ver seu filho dormindo e ver assim, pele e osso só. E eu ficava assim, né, pedindo a Deus uma luz, pedindo a Deus alguma coisa, né, que o médico descobrisse. E aí, nessa época, aqui em Barra Mansa, hoje eu moro em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. A gente veio do Espírito Santo, minha família. E aí, meu pai e minha mãe sempre mexeram com plantas medicinais. O pai da minha mãe, né, tem uma origem lá na roça, no Espírito Santo. Meu pai, ele benzia, né, a minha mãe benzia, e a gente, eu e uma irmã, a gente também benze. Então, a gente tem uma trajetória, assim, da família já de lidar e de confiar nas plantas medicinais. Nessa época, em 96, mais ou menos, foi em 96. Meu pai e minha mãe foram com a equipe da Igreja Católica aqui de Barra Mansa, apoiados pelo padre Gígio, um padre argentino que a gente tinha aqui, que apoiava muito esse trabalho natural, com as medicinas alternativas. E aí foram em Uaçu, numa cidade de Minas, para poder aprender um projeto sobre bioenergética. Como diagnosticar, fazer uma diagnose, né, bem diagnosticar, fazer uma diagnose da pessoa através do Ring Test, que chama aquela experiência de colocar um ferrinho aqui no timo e fazer uma checagem da pessoa. E aí, meu pai veio de lá e minha mãe muito animados com a situação, por conta de terem aprendido isso e ver que a gente não tinha mais o que fazer com a situação do meu filho mais novo. Aí eu falei ainda com meu marido na época, não vamos dar essa medicação, vamos assumir de não dar, porque ele não pode, desse jeito, tomar essa medicação, com o corpo fraco desse jeito. Ele não aguentava ir para a escola, ele não aguentava andar, ele não aguentava nada. Aí eles começaram a atender aqui,
no espaço da Igreja Católica na cidade, começaram a atender as pessoas, o projeto foi crescendo, ele na época ele se chamava Biosaúde, com apoio da igreja, na estrutura toda, foi crescendo muito, e eu levei lá para um casal atender, e ela disse, ele está com toxoplasmose, e eu nem tinha dito nada, que o médico tinha descoberto, né? Ela disse, ele está com toxoplasmose, mas também está com parasita de Chagas no fígado. Aí eu falei, pronto, justifica a situação do fígado, né? E aí fez tratamento só com planta, fez o tratamento que tinha que fazer, a alimentação que tinha que ser feita na época. E uma amiga minha ainda disse, nossa, você descobre isso do seu filho e vai continuar sem levar ao médico. Eu falei, mas não foi lá, não foi na medicina convencional que descobriram. E eu vou seguir o tratamento, sim, vamos ver o resultado. E aí deu tudo certo. Ele ficou curado até hoje, isso foi em 96, né? Então ele está aí com 34 anos, trabalhando, graças a Deus. Que aí, por conta disso, eu entrei para esse projeto. Só que na época eu trabalhava como professora no estado, na prefeitura, aqui, né, na cidade, e tinha muito pouco tempo. Então eu atendia só à noite, na comunidade, as pessoas, com a minha irmã. Depois a gente passou a atender aqui em casa. Depois o projeto já não teve mais o apoio da igreja, acabou o projeto, mas ainda tem semente desse projeto com as pessoas. Tem uma comunidade que tem um grupo aqui perto, a Leia, a Corina, tem um grupo ali que faz um atendimento ainda à comunidade. Hoje esse projeto chama Verde Vida. Então, existe ainda o projeto, mas sem uma estrutura assim, igual a gente tinha antes, não tem. Mas é um projeto que deixou muita semente, assim, da gente trazer para a vida da gente. E aí, como meu filho ficou curado daquela situação toda, falei, gente, eu tenho que dar minha participação, de dar minha contribuição e aprender mais, né? E aí a gente tinha muitos cursos, a gente tinha muita palestra, tinha o padre Renato que vinha, ajudava na formação das pessoas, e aí a gente fazia o que podia no pouco tempo que tinha, porque não tinha muito tempo para dedicar. Só mais tarde, eu não tinha tempo nem para estudar, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de fazer cursos, de estudar, de buscar. A gente tinha a experiência ali mesmo, era em loco, né? Você tinha que sair em campo mesmo, você tinha que buscar as plantas, conhecer as plantas. Meu pai buscava as plantas, fazia isso muito bem. A gente conhece algumas plantas por conta disso. Eu falo que quanto mais a gente aprende nesse universo de planta medicinal, a gente ainda não sabe nada, porque é um universo grandioso demais em relação à riqueza que nós temos, né, de plantas. Era o que a gente ia aprendendo uns com os outros. E aí, eu trabalhando, atendia muito pouco. Depois que eu aposentei, vai fazer 13 anos esse ano que eu me aposentei, aí eu já fiquei por conta mesmo disso, das terapias. E foi muito importante tudo isso, porque na época a gente tinha 2 livros que a gente usava muito, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar com certeza, do Jaime Bruni, inclusive de Santa Catarina, né? Sim, sim. Era a orientação que nós tínhamos, era só aqui que a gente buscava, e o irmão Cirilo, também de Santa Catarina. E até hoje eu busco aqui, apesar de ter também, né, lógico, a gente usa a internet para tudo, mas eu ainda uso meus livros, assim, que foram a base de tudo isso naquela época que a gente não tinha opções, né? Então, mas foram ensinamentos, assim, muito importantes para nós. E meu filho mais novo, inclusive, por conta disso, ele é muito ligado nessas coisas. Ele é muito ligado com plantas, toma muito chá e tudo. E quando ele estava, assim, ele estava com 24 anos, teve um outro episódio com ele, muito interessante, sabe? Aí, já é essa questão da gente aprender muito dentro das terapias naturais, que as nossas doenças, nossos desequilíbrios no nosso organismo tem muito a ver com parasitas, com bichos, com esses micro-organismos que estão aí dentro de nós, nos nossos tecidos, né? E vão causando os transtornos nossos, tanto físicos, às vezes até emocionais, né? Então, quando ele tinha 24 anos, ele passou para a prova
da Polícia Militar. Ele queria entrar para a polícia, passou nas etapas, estava para ser chamado. Aí, o que acontece, Elis? Acorda com o lado direito do rosto, dormente e a mão. E aí, o que acontece? Ele vai no médico. Na verdade, eu não estava aqui, eu estava viajando quando aconteceu. Ele foi, fez um exame lá, pediram um exame neurológico. Aí pediram para levar no neuro. E aí ele me liga e fala, mãe, vem porque eu preciso levar o exame no neuro. E eu tenho um neurologista, que aí é um outro episódio que aconteceu na minha vida, quando eu tinha 42 anos, aí eu vou te contar o quanto é importante a gente cuidar da gente mais cedo. Depois eu vou tocar nesse assunto, né? De uma situação minha quando eu tinha 42 anos. Mas deixa eu fechar essa situação do Igor. Sim. Aí quando ele entra para a polícia, o que acontece? Acontece essa situação, aí ele, mãe, vem, aí liguei, né, para a secretária do médico, ela falou, traz o exame dele, que o médico ele vai viajar depois de amanhã para a Europa, vai ficar 20 dias fora. Aí fui lá com ele, levei o exame, ele olhou o exame e falou, ele precisa fazer uma cirurgia, porque ele está com uma situação no cérebro, ele precisa fazer uma cirurgia a laser. Não faz aqui, faz em São Paulo ou no Rio. Aí eu falei, mas ele está para entrar para a polícia e tal. Ele falou, não pode. Não pode, que ele está com risco de hemorragia. Aí o meu filho ficou, né, desesperado, a gente veio para casa, ele falou, mãe, faz alguma coisa. Eu falei, ai. Aí quando a gente, né, de frente com a situação e assim, né, faz, não faz, o que eu faço? Falei, vamos checar. E aí, com essa situação de checagem que a gente desenvolveu na Biosaúde, teve uma época que a minha irmã já não podia mais fazer comigo, porque ela foi fazer faculdade à noite. E a gente atendia à noite. E aí, eu orientada por um colega do projeto, desenvolver com o pêndulo a radiestesia, porque era a mesma, a radiestesia, só era técnica diferente. Uma a gente fazia com um ferrinho que colocava no timo e a outra puxava o dedo, que era através da energia, e a radiestesia a gente fazia, eu podia fazer com pêndulo também, e sozinho, né, já não precisava da segunda pessoa para poder fazer a checagem. Aí, eu já estava desenvolvendo isso para poder atender, aí eu falei, então vamos checar. Aí deu o ovo de tênia na cabeça. Aí fomos tratar com barro, compressa de barro, né, que é muito importante, terapia de barro para muita coisa, e um chá para ajudar a eliminar, né, porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu tenho cuidado de falar isso para as pessoas, quando eu atendo, eu tenho cuidado para falar, porque as pessoas acham que, assim, só ela tem, só aconteceu com ela. Da mesma forma que ele vai para a cabeça, ele sai da cabeça, só que a gente tem algumas coisas para fazer para ajudar isso, né? Ele não sai e acaba desenvolvendo algo na cabeça, ou até rompendo o ovo e ficando a tênia na cabeça, se o organismo não conseguir eliminar, mas o organismo vai tentar resolver isso. E a gente ajudando, quer dizer, a gente se ajudando, a pessoa se ajudando com alimentação, com chá, com as coisas, para poder que ajudar o organismo a resolver a situação. O nosso organismo, na verdade, foi criado para isso, né? Para resolver as coisas. Deus já criou tudo para ser resolvido, mas algumas coisas a gente não dá conta, não consegue, e até atrapalha o organismo a fazer o processo dele, né, naturalmente. Então, ele fez. Aí eu fui checando. Aí já estava dando que não tinha risco de hemorragia. Depois de 6 dias, mais ou menos, aí foi cedendo a dormência do rosto, foi cedendo da mão. Aí ele, mãe, eu tô ficando bom, já tô ficando bom, eu vou poder ir. Que era o que ele queria, né? Não queria perder o emprego dele, que ele queria entrar. E aí eu falei, você vai, mas cuidado, qualquer coisa que você sentir, você para, você me manda mensagem, você fala que tá pior do que você tá, para você não fazer mais exercício nenhum, porque você sabe o que você tem, eles não sabem. E ele foi, não teve nada, não teve nada, até hoje. Mas o médico tinha falado com ele que quando voltasse da viagem, ia pedir uma ressonância mais próxima para poder estar enviando. Aí eu falei, tá bom, mas você vai fazer a ressonância. Você fez da primeira vez e deu problema, agora eu quero que você faça de novo. Não precisa, não estou sentindo nada, não vou fazer. Eu falei, vai fazer sim, porque é uma questão de tranquilidade, a gente saber, ver como é que tá.
Aí ele fez a ressonância, eu levei no médico, porque aí já não podia estar aqui, ele já não estava aqui. Levei, ele fez no sábado, porque ele só estava aqui no final de semana. Levei no médico, o médico olhou, na hora que o médico olhou assim, eu adoro esse médico, gosto demais dele. Ele olhou assim e falou assim, cadê o problema do menino? Aí eu falei, as minhas orações não contam? Aí ele, tem que ter fé mesmo. Aí, porque ele já tinha passado uma situação, quando ele tinha 2 anos, que eu levei ele lá, mancando, e ele olhou, virou o menino de pé na cabeça e não descobriu nada no menino. Aí eu passei na minha mãe, a minha mãe falou, me dá esse menino aqui. Minha mãe levou o menino para o quarto, subiu com ele, quando ela desceu, colocou ele na sala para andar, ele estava andando normal, sem mancar. 2 anos ele tinha. E aí eu falei, mãe, por que você não fez isso antes? Porque eu paguei consulta para esse menino, por causa dele estar mancando, e o médico não descobriu nada, e ela levou, fez uma massagem, puxou, e rezou o menino voltou, andando normal. Então, a gente tem muita, Elis, assim, experiência, assim, de situações que as coisas simples vão resolvendo na vida da gente. A gente só tem que confiar. Eu me lembro que um padre falou isso, numa reunião com a gente, uma vez, ele falou, isso não são para todos, são para os que acreditam no simples, porque não tem nada demais mesmo, em você pegar o barro, em você usar o barro, é barato, ou melhor, se você for comprar, né, os pacotinhos de argila, é barato, mas se você quiser pegar na natureza, naquele barranco em pé, que não tem excrementos de animal, é de graça. Então, quem vai acreditar nisso? Quem vai acreditar nas coisas simples que a natureza oferece? Nas plantas que estão aí nascendo na porta da gente, a gente nem sabe que elas estão justamente nascendo na porta da gente, porque a gente está precisando delas. Ele falava isso, inclusive. As plantas que mais estão perto de você é aquelas que tem alguém ali que precisa. E eu me lembro que quando eu conheci a erva Santa Luzia, eu falei, gente, eu não conheço essa planta. Ah, mas ela dá em qualquer lugar. Falei, vou ver. Quando eu fui procurar no quintal, eu achei um pezinho pequenininho assim. Eu usei um pedacinho dela, deixei o restinho lá, né? E aí, conclusão, com 15 dias eu fui procurar, mas tinha tanta erva Santa Luzia na frente do meu portão, na frente, na minha calçada, até hoje. Nunca mais faltou erva Santa Luzia por aqui. E eu não conhecia, quando eu fui procurar só tinha um pezinho, e a mesma coisa aconteceu com a erva botão. Quando eu fiquei sabendo das maravilhas da erva botão, com tudo, né, com a glicose, até com casos de câncer, por que não? Não vamos dizer que é bom para todo tipo de câncer, para todas as pessoas, porque esse é o diferencial, né, das plantas medicinais. Aí aconteceu a mesma coisa, eu falei, vou procurar erva botão. Achei, longe daqui, agora perto eu já consigo encontrar, entendeu? Aí eu falo, é a natureza, é a beleza da natureza. Então é isso. A minha família sempre foi envolvida de alguma forma, né, com as plantas. Os medicamentos têm o lugar deles, a gente não tem que fazer. Eu digo, inclusive, eu falo muito com o cliente quando vem fazer atendimento para alguma situação e já toma medicação, por exemplo, alguma situação neuropática, eu estou com muita dor na perna, dor no pé, você percebe que é uma situação por conta da diabetes, né? E aí, toma remédio para diabetes há muito tempo, tá. Mas isso vai danificando outras coisas. Então, quando você faz um tratamento complementar, é complementar nesse sentido de ajudar o órgão que está recebendo aquela medicação a realmente absorver, porque às vezes a pessoa também, a célula não está nem absorvendo o que precisa absorver daquela medicação, só vai fazer um efeito, só vai criar mal, vai criar algum problema com o fígado, vai criar com os rins. É igual as vitaminas, os suplementos. Agora, a gente vê um uso exagerado, às vezes, de suplementos, porque é fácil comprar. Você vai lá e compra. É mais fácil tomar uma cápsula de Ora Pronobis do que ter um pezinho, do que cuidar da Ora Pronobis, fazer o suco ou fazer o chá. Então, é mais fácil comprar a cápsula. Só que as pessoas vão tomando, e às vezes o organismo não está absorvendo, porque não quer dizer que você está tomando uma vitamina D3, que o seu organismo está absorvendo. A quanto que ele está absorvendo de vitamina D3? Então, os chás, as plantas, paralelamente aos remédios, aos suplementos, ela vai ajudando a cuidar desse terreno, ela vai ajudando a cuidar do pâncreas,
do fígado, para que realmente essas coisas façam efeito, sejam absorvidos. Então, às vezes toma um monte de vitamina D, nossa, eu tomei vitamina D, tomei muito, e fui fazer o exame e deu baixa de novo. Por quê? Porque perdeu a vitamina D. O organismo não absorveu, não segurou, por quê? Por conta de coisas de desequilíbrio lá dentro daquele tecido, daquela célula. Então, é preciso estar tomando as plantas medicinais. As plantas medicinais vão ajudando a limpar, a desintoxicar, a cuidar, para que faça efeito no conjunto das coisas. Eu te falei aqui a questão da massagem, né? Quanto que a massagem é importante. Minha mãe fazia massagem na gente, sem curso nenhum, minha mãe fazia massagem. E a gente saía assim, bem, muito bem. Esse dia mesmo eu fui na casa da minha irmã, e na hora que eu estava indo embora, ela falou, nossa, mas está doendo tanto aqui atrás, está doendo tanto. Eu falei, ou é rim, ou é pulmão, ou é músculo, ou é coluna. Aí ela falou, pois é, como é que eu vou saber o que é? Eu falei, não importa, eu já estou indo embora, não dá tempo de ver o que é, não, deita ali e vamos fazer uma massagem. E aí ela deitou, fiz uma massagem assim, de 10 minutos, pegando ali na parte da coluna, levando, lado, esticando, puxando. Aí ela, nossa, melhorou mesmo. Na verdade, não era nada demais. Podia ser gases, estava indo ali, porque depois ela saiu dali, ela estava rotando bastante. Então, quer dizer, às vezes uma massagem resolve muita coisa. É uma prática que é interessante ter na família. Na nossa família tinha muito isso, tem muito isso, na verdade, da gente fazer massagem. Por quê? Aí depois a gente aprende, vai aprendendo. A gente faz, vê que dá resultado, não sabe por quê. Depois você vai aprendendo mais para frente. Tem a questão do toque, tem a questão dos ossinhos da coluna, cada ossinho da coluna, ele está ligado a órgãos, porque os nervos saem todos dali. Então, quando você massageia a parte aqui da cervical, tem uma vértebra aqui que é muito ligada, por exemplo, com o fígado, é ligada ao fígado. E todas as outras, para baixo, na torácica, que eu acho que é a sétima, ela é ligada à parte intestinal. Quer dizer, não importa saber qual ossinho é ligado aonde, importa fazer a massagem nos ossinhos todos da coluna, na hora que está fazendo a massagem, que vai beneficiar tudo, que vai ajudar com a parte de funcional, ajuda com o órgão na questão funcional. Então, nos pés, como tem os pés, a reflexologia, nas mãos, quer dizer, todos os pontos que a gente tocar na cabeça, aqui nessa parte aqui, olha, tem muito da coluna, aqui, ó, onde você põe 4 dedos aqui, fazer esse exercício assim, ó, tem muito de melhora da coluna. Então, são coisas muito simples, que a gente pode estar fazendo uso, tanto na gente, né, o Douyin, eu aprendi o Douyin muito cedo, e aí, hoje eu ainda aplico, ainda ensino as pessoas com pontos de Douyin importantes, e a massagem no outro, está fazendo massagem. Eu acho interessante, até tem uma amiga minha que falou, Cida, mas eu não tenho ninguém para fazer massagem. Eu falei, mas você não tem, o seu marido? Eu falei, ele não faz massagem. Eu falei, não faz massagem? Não, como assim não faz massagem? Faz uma troca aí com ele, gente, na hora de namorar, relação sexual, começando com uma massagem, é maravilhoso isso, né? Porque relaxa, melhora a circulação, é muito bom. Então, inclua isso nesse momento. Você não vai ficar sem a massagem. E também pode fazer a massagem nele em alguns pontos importantes, que relaxa, porque é muito bom para a circulação, para pressão arterial. Eu me lembro que eu fui numa reunião da Pastoral da Saúde, aqui na comunidade, uma vez, a pessoa estava com uma dor de cabeça forte e mediram a pressão dela lá, estava altíssima. E ela chorando de dor de cabeça. Eu falei, vamos fazer uma massagem para tentar? Vamos. Aí eu fiz aqui, na parte aqui da cabeça. É lógico que a pessoa precisa ver a causa dessa pressão alta, porque, na verdade, a pressão alta é uma coisa que a pessoa nunca pesquisa, o médico nunca pesquisa. Fala, você tem hipertensão, você vai tomar remédio pro resto da vida. Mas não há uma investigação de que pressão alta por causa de quê? É claro que a pressão da gente pode subir de todas as pessoas. A gente leva um susto, ou a gente sente dor, a pressão vai subir. Ela estava com dor de cabeça. Podia ter sido só essa a causa, mas podia não ser. Mas na hora, falei, vamos ver, pelo menos você tira a pessoa daquele quadro. A massagem, ela funciona na hora, né? Você tira a pessoa daquele quadro.
E aí a gente fez a massagem lá de uns 10, 15 minutinhos, pronto. Depois foi medir a pressão de novo, a pressão já estava mais baixa, a dor de cabeça já tinha sanado. Então, pelo menos, é uma indicação, né? E a gente tem essas práticas, assim, no dia a dia. Que é importante é colocar no dia a dia. O importante é aprender. Se a gente aprende, sabe, mas não usa, então a gente não sabe nada, né? Não sabe. É igual a questão da água. A gente sabe o quanto que a água é importante para o nosso corpo, mas será que a gente sabe de verdade? Será que a gente sabe de verdade? Porque se a gente soubesse de verdade, a gente não ia negligenciar o nosso corpo, água. E aí eu começo a fazer isso com os meus clientes desse jeito. Ah, você toma água? Tomo bastante água. Mas o que é bastante para você? Quando a pessoa vai realmente averiguar, eu falo, coloca numa garrafinha, vê quanto de água você está tomando. Quando a pessoa vai averiguar, Cida, eu não tomava água mesmo. Agora que eu vi. Eu tomava, na média, assim, uns 2, 3 copos de água por dia. E achava que tomava muita água. Falei, pois é. Então, é esse cuidado, é esse olhar. Eu falo que a gente quer saúde, mas a gente não está olhando para a saúde. A gente quer estar bem, mas a gente não está olhando para essa questão do bem-estar, né? O que pode realmente causar bem-estar e evitar a doença. Porque, na verdade, as plantas medicinais, os suplementos, essas coisas, nos ajudam a prevenir doenças. Elas têm que estar no quadro, elas têm que estar no processo da prevenção. A pessoa que tem hoje um problema renal, ela não fez esse problema renal de um mês para o outro. Não fez aquela diabetes não foi feita de um mês para o outro. Então, hoje a gente é o resultado de anos, assim, do que a gente tem feito com a gente. E muitas vezes a gente negligencia a água, a alimentação. Por quê? A oferta social de alimentação industrializada é muito grande, Nós estamos vendo as nossas crianças. Até conheço uma criança, o filho da minha professora de hidroginástica, o Caio, uma graça de criança. Tem 6 anos e apaixonado, assim, por planta. Quando ele viu meu vídeo da brilhantina no canal, ele falou, mãe, eu vou procurar se eu tenho essa planta aqui em casa. Achou o pé de brilhantina, cuidou da planta, colocou no vasinho e fica cuidando. Toma chá de erva doce todo dia. Ele toma chá de erva doce. Se não tiver erva doce, ela diz, Cida, se eu não tiver erva doce em casa, compra briga comigo por causa da erva doce. Então, é de criança que a gente vai introduzindo, né? É de criança que vai introduzindo essas coisas. E a gente vê hoje quanto que as nossas UPAs, nossos hospitais estão abarrotados de situações em que poderiam, primeiro, ter sido evitadas com algumas coisas simples, segundo, ser tratado também de uma forma simples, para não ter que ir lá, porque a medicina convencional, ela evoluiu muito, mas a gente também pode usar na hora que precisa para alguma coisa séria, entendeu? Um acidente, uma cirurgia, a gente usaria nesses casos. No caso de uma crise renal, você está com uma crise renal porque está com um cálculo no ureter, parado no ureter, porque é ali que ele para, quando ele vai sair, não consegue sair daquela crise. É claro que a pessoa vai ter que ir para o hospital na hora de uma crise renal. E para cuidar disso, nesse momento, se for cuidar disso na medicina convencional, é um tratamento invasivo. Mas se isso for tratado antes, a pessoa tiver esse hábito de estar tomando chá, ela não vai saber nunca que ela ficou livre de uma crise renal, porque ela não aconteceu. Quer dizer, é a prevenção das coisas que é importante. É a gente aprender no dia a dia a estar colocando na nossa alimentação, no nosso suco. É muito interessante. Eles já usavam a sucoterapia. O Jaime Bruning já falava nisso, na sucoterapia. A terapia do suco, a gente pode colocar alguma fruta e uma planta. A própria brilhantina, ela pode ser usada. A própria Ora Pronobis pode ser usada. A erva doce. Hoje mesmo eu fiz para o meu sobrinho neto. Estava com diarreia ontem. Veio para cá hoje por uma situação de falecimento da família, né? Então, ele está aqui comigo. Aí eu falei, bom, vai ter que tomar alguma coisa. Aí eu fiz, ele gosta de suco de caju, eu bati a semente de abóbora, com whey,
Bati uma colher de semente de abóbora em 1 litro d'água. Depois eu coloquei a erva doce, bati a sementinha de erva doce, coei. Eu coei primeiro a abóbora para aproveitar aquela polpa da abóbora que sobra, né? Depois eu coloquei na comida, no arroz. Aí eu bati a erva doce, aí eu coloquei o caju, que ele gosta do caju, mas ficou com um sabor tão diferente, parecia uma outra fruta assim diferente, sabe? E ficou muito gostoso. Ele tomou muito, muito. Não está reclamando de nada, está bonzinho, comeu bem. Tudo que eu vou fazer assim na cozinha, eles falam: o que a mãe fez de armadilha? O que tem de armadilha? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa naquele meio ali, tem. Porque é uma forma da gente estar oferecendo às nossas células alguma coisa de nutrição, né? Porque as ofertas de intoxicação, de toxinas, por que tantas dores nas articulações? Igual, eu recebi essa semana uma pessoa com 42 anos, 42 anos, e eu me lembrei de mim, ainda falei para ela, eu me lembro de mim quando eu tinha 42 anos. Hoje, eu estou muito melhor do que com 42 anos em termos de tudo, em termos de dores. Eu cheguei a um ponto, eu tive que fazer a cirurgia da coluna com esse médico que atendeu meu filho, que eu gosto demais dele. Eu tive que fazer cirurgia de coluna. Na época, tinha uma degeneração na coluna. Por quê? Você faz uma degeneração porque você não consegue fazer alimentos suplementar através só da alimentação e numa época em que você só vive para trabalhar. Você só trabalha, você não tem tempo para comer, você não tem tempo para fazer um suco, você não tem tempo para essas coisas. Você vai comer na rua, você vai comer com aquele óleo velho. Hoje não, na minha casa não tem óleo. O máximo que eu uso, quando eu preciso usar, é o óleo de coco. Muito pouco. 1 litro de óleo de coco para mim dá para, olha, posso colocar aí uns 8 meses. É comida totalmente sem óleo, mas sem um pingo de óleo. E quem come aqui, depois que come, eu falo, a comida estava boa? Boa. Pois é, não tinha uma gota de óleo. Então a gente vem assim de uma cultura, minha mãe usava muito óleo no arroz. Meu pai mesmo falava. Minha mãe usava. E a gente vem, assim, de uma coisa, assim, a gente vai no mercado, vê as pessoas saindo com um carrinho com 5, 6 litros de óleo. Está fazendo um estrago grande, não está se percebendo, não sabe que ali está a fonte de desequilíbrios. E não só físicos, também emocionais. Porque muita coisa de depressão e de ansiedade, eu diria assim, 60%, 70%, provavelmente, da depressão é por conta de desequilíbrio no nosso organismo. E a gente vai negligenciando as coisas que o nosso corpo precisa e ele acaba entrando em as nossas células. Eu costumo falar com as pessoas assim, o que é que nós somos? Um amontoado de células. Nós somos um amontoado de células. Precisam se nutrir. Aí, quando eu passo a recomendação para as pessoas em relação à alimentação, chá, suplemento, aí fala, é tudo isso? É tudo isso. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Exercício físico, se a pessoa aguenta fazer. Se a pessoa tem um problema com o joelho grave, ela não vai poder forçar esse joelho ainda. Primeiro tem que melhorar a situação da inflamação, aquele processo, para fazer uma caminhada que é muito importante, mas muito importante. Aliás, a gente vai chegando nos 60, a gente quer chegar o mais longe possível com saúde e andando, né? Não adianta a gente chegar 70, 80 anos sem estar cuidando da gente, pelo menos cuidando da gente. Quando a gente pode cuidar dos outros, a gente cuida da gente e dos outros. Mas pode chegar uma hora que a gente precisa cuidar pelo menos da gente, né? E bem, e com saúde assim, para fazer tudo isso. E achando que está tudo certo, que ninguém tem que fazer isso por mim. Eu posso fazer isso por mim. Aí quando a gente caminha, eu falo assim, quando a gente caminha, a gente está dizendo para as nossas pernas, para que elas vieram, para que a gente precisa delas. Então é um exercício mental também quando você caminha. Você está dizendo para o seu cérebro, preciso das minhas pernas. E muitas vezes a gente negligencia andar, caminhar 1 hora. O que você vai fazer 1 hora? 1 hora do seu dia, a não ser que a pessoa esteja nesse estágio que eu estou falando. Igual eu estive, num estágio que a gente trabalha dia e noite, e cuida de criança, e cuida de filho quando você chega em casa, e não dá conta, você não tem 1 hora, para caminhar. Porque também você não tem 1 hora para descansar.
Que aí entra essa outra questão também, nossa, hoje. É a questão do sono. A pessoa dormir. Qualidade de sono. Eu ouvi um médico, eu gosto muito de ouvir os médicos e fazer cursos com os médicos integralistas, sabe? Gosto muito, porque além da visão da medicina, né, que eles têm, eles também têm esse olhar integral, olhar da pessoa como um todo. Não adianta você fazer só uma parte da coisa. Mas a questão da caminhada, você vai negligenciando a caminhada, vai adiando caminhar, mas aí você fica na cama, por exemplo, de manhã, 1 hora. Às vezes você fica 1 hora na cama mexendo no celular ou pensando em tudo que você vai fazer durante o dia. Você fica pensando. Fica 1 hora acordado, pensando, pensando. Aí, esses dias, aconteceu isso comigo. Eu acordei, aí eu olhei para o tempo estava meio assim, eu falei, ai, tá bom para dormir? Aí eu voltei para a cama, mas eu não dormi. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou ficar pensando deitada? Eu vou pensar andando. Se eu estou pensando, eu vou pensar andando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, policiar a gente nesse sentido. Se a gente está fazendo alguma coisa que a gente pode fazer andando, aliás, não tem nada melhor da gente organizar uma reunião, organizar um trabalho, é caminhar, porque as ideias vêm enquanto você está caminhando. Então, ajuda, né? E fisicamente, com certeza, nos hormônios, a liberar a serotonina, o hormônio do prazer, a encontrar prazer nas coisas. Eu acho que a saúde é isso, a felicidade é isso. É a gente fazer as coisas. E aí entra o Provisol, né? Projeto de Vida Solidária. Esse projeto. Da gente aprender justamente a viver o nosso dia a dia, focando no momento, viver o agora. Isso ajuda muito com as questões de depressão e ansiedade. Todo mundo tem ansiedade em algum nível, em algum grau. Em algum grau ela é até positiva também, não é totalmente negativa. Mas ela começa a fazer muito mal quando a pessoa deixa de viver o presente, fica só vivendo o que vai acontecer, vai sofrendo pelo que vai acontecer. E muitas vezes aquilo que ela está sofrendo, que vai acontecer, nem acontece. Na maioria das vezes não acontece. Então é uma preocupação e a pessoa não se dá conta, ela não presta atenção nisso. Então o Provisol, ele faz o estudo da mente, ele foi trazido para o Brasil, na verdade ele nasceu na Argentina com um padre Raul, que esse padre criou um projeto de reunir as pessoas e trabalhar o conhecimento do funcionamento da mente, como a gente pode usar a mente para nos ajudar no dia a dia, a evitar doenças, melhorar relacionamentos, principalmente o nosso relacionamento conosco, porque quando a gente está conectado com o nosso interior, a gente está conectado com Deus, e faz com que a gente entenda também os limites e as situações do outro. Então, o Provisol, ele ajuda muito nesse caminho. O estudo das apostilas, criou umas apostilas que a gente vai lendo e trabalhando junto. Por quê? Porque cada um traz ali a sua experiência, o seu limite, e todo mundo começa a perceber que o limite não é só meu, não é só a gente que tem problema, né? Todo mundo tem. Como a gente pode olhar diferente para esse problema, de forma que ele não nos machuque tanto? Se a gente pode alterar esse problema, já passa para uma questão de atitude, e se a gente não pode, a questão do olhar diferente para aquilo, para que afete menos, né? Isso melhora muito os relacionamentos tóxicos, isso melhora muito a pessoa tomar algumas atitudes assim dela, com ela, em relação à vida. Então, o Provisol, aqui em Volta Redonda, a cidade vizinha, ele tem 30 anos. A Olívia, que é a coordenadora dele, e a gente tem, em Barra Mansa, que é a minha cidade, tem 29 anos, tem alguns grupos, e a gente pretende, assim, ir aumentando os grupos. São grupos comunitários mesmo, pequenos, porque depois de um certo período, esse grupo já não pode entrar mais pessoas. Por quê? Porque a gente já começou a fazer o estudo, e é um estudo que tem uma linguagem própria, que são as ferramentas que a gente vai aprendendo a usar com a mente consciente. A gente já começa a conhecer a mente consciente, a mente subconsciente, né? Quanto que elas podem estar a nosso favor. E isso envolve a questão pessoal e social, não é só no âmbito pessoal. Porque esse projeto, ele é baseado no projeto de Jesus Cristo. Ele não tem religião, mas é baseado no projeto de Jesus Cristo.
Então, é como eu posso ser útil, ajudar a mim mesma, né? A ser útil não é só no sentido de fazer coisas, ser um fazedor de coisas, mas no sentido de vivenciar no dia a dia, vivendo o agora. Então, isso tudo é vida. É da gente se iludir com algumas coisas. É igual a questão da água. Muitas vezes a gente se ilude, a gente fala, eu tomo água pra caramba. Não toma. Eu não estou comendo doce. E come. Entendeu? Então, a gente tem, assim, algumas situações em que a gente vai provocando doenças, criando doenças, fazendo doenças, mas a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Por quê? Porque a gente não está consciente. A gente não está consciente. A gente está vivendo distraidamente. Na verdade, de forma distraída e atraindo isso para a nossa vida. Então, incorporando umas ações boas, simples, como hábito, vai melhorar esse contexto todo, né? Então, tem alguns clientes que falam, Cida, eu não vou continuar o tratamento não, porque é muita coisa. Eu falei, muita coisa? O que é muita coisa? Cuidar de você? É cuidar de você. E eu me lembro, uma das coisas que a gente ouvia muito no Projeto Popular, era que a ideia da gente ter as plantas, buscar as plantas com as pessoas, bater lá na porta do vizinho e pedir, sabe, essa troca, essa mística da planta. A planta leva, a planta atrás, a planta atrai as pessoas, a planta. E hoje em dia, depois da pandemia, a gente vê as pessoas muito isoladas das outras. Cada um quer viver no seu casulo. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso é uma sobrevida. Então, a gente sabe que agora tem, por exemplo, a campanha da fraternidade com a questão da amizade social, né? A questão do envolvimento com as pessoas, de estar, né, participando de algumas coisas na comunidade, estar atento às questões de saúde de alguém que você possa fazer alguma coisa, mesmo que não possa fazer alguma coisa diretamente, mas de estar presente. E o que a gente vê depois da pandemia foi esse isolamento, né? Muito isolamento. Isso não faz bem. As pessoas ficaram mais doentes em relação à depressão, em relação à ansiedade, a medo. E, inclusive, a gente aprende muito no Provisol essas questões, muito. A primeira ideia que as pessoas têm é que as coisas acontecem assim, contra mim. E a gente depois vai aprendendo que não é contra. As pessoas estão a favor delas mesmas, não estão contra você, estão a favor delas. Então, são situações diferentes que a gente vai aprendendo, né? As pessoas têm o direito de escolher, por exemplo, terapias. Tem várias terapias. A pessoa vem aqui, faz uma terapia, depois vai fazer outra terapia. Ótimo. São vários caminhos e que tem que levar para o mesmo lugar, né? São vários caminhos. Não existe só o Provisol que trabalha a saúde da mente, mas é uma oportunidade interessante, muito interessante, de convivência, de amizade, de despertar da consciência da pessoa para ela ter uma vida melhor e ser uma contribuição na sociedade em relação a tudo. Porque aí é que está aquela questão do todos somos um. E é verdade, todos somos um. Enquanto a gente não conseguir essa dimensão na nossa vida, a gente vai sofrer muito ainda em relação a muitas coisas, de forma pessoal e de forma coletiva. Né? Então, é nessas pequenas coisas, e com as crianças, eu fico assim, esses dias mesmo, uma pessoa comentou comigo, nossa, a escola do meu filho, a merenda, tem criança que leva aqueles biscoitinhos horríveis, industrializados, que pega fogo lá, não sei o quê. Aí, ela falou assim, e ele está pedindo para levar. E eu dou esse troço para ele de jeito nenhum. Falei, olha, é melhor chamar a pessoa da escola, o diretor da escola, e conversar para que ele chame os pais e faça um trabalho de merenda saudável. Pelo amor de Deus. Olha só, quando eu fui diretora há anos atrás, fui 9 anos diretora. Naquela época, numa escola aqui na minha comunidade, a gente trabalhava muito isso. Primeiro que a escola tinha merenda, comida. Então, a gente trabalhava com os pais. Tinha pai que gostava de mandar algumas coisas que não tinha nada a ver com um alimento saudável. Crianças cheias de alergias. Aí a gente começou a chamar os pais, né? Questionar, explicar, falar. E muitas vezes eles mandavam
porque achando que a criança ia passar vergonha de não levar nada, ou de a criança se sentir humilhada em relação a outro que levou, ela levar uma fruta e o outro levar um iogurte. E aí, quando você chama os pais e coloca a coisa clara, não tem vergonha nenhuma em levar uma fruta, que é comida, mas quer levar uma banana, leva uma banana, leva uma maçã. Mas não outro tipo de biscoito, outro tipo de coisa. Primeiro, porque não é saudável. Segundo, é nessa hora que a criança tem que aprender as coisas, quando criança que tem que aprender, e a gente acabava educando os pais também nessa questão, né? Como tinha um trabalho maravilhoso na pastoral da criança, em relação aos alimentos, né? Em relação à alimentação. Não é vergonha nenhuma estar comendo verduras, verdura de folha, aprender a fazer alguma outra coisa com aquela verdura de folha, mais natural possível. Como eu vejo hoje a questão da Coca-Cola, né? Gente, que é coisa pior do que dos refrigerantes, se existe, claro que comparado, né? A Coca-Cola, por exemplo, é terrível. Mas a Coca-Cola entrou na mente das pessoas como uma coisa chique. Então, a pessoa comprar uma Coca-Cola, ela se sente muito bem de tomar uma Coca-Cola. Ela não quer tomar um Guaraná mantiqueira. Ela não quer tomar um Guaraná. Ela quer tomar uma Coca-Cola. Mas, muitas vezes, não é pelo sabor, é pela forma, pela cultura, pela situação que ficou, né, de ser uma coisa chique. Aí, hoje em dia, ainda falo com o pessoal aqui, olha, ela falou assim, Cida, mas eu vou fazer esse tratamento agora, eu tenho festa, eu vou na festa. Eu falei, olha, é chique tomar água. É muito chique tomar água. Se numa festa você pedir água, é muito chique você falar não, obrigado. A pessoa vai te oferecer um cachorro quente com salsicha e você diz não, obrigado. Isso é chique. É muito chique você sair fora, você conseguir vencer essa barreira de não ir comendo as coisas que vêm e de estar entrando nessa de quebrar, né? É muito legal isso. Então, é uma reeducação, né? Eu ouço alguns vídeos do Dr. Laí Ribeiro e ele fala isso. Ele fala para um copo de refrigerante, você tem que tomar 30 copos de água para assim, não deixar que esse um copo de refrigerante prejudique seu organismo. Então, imagina. Agora, por que uma criança de 3 anos, 2 anos, a criança come o que você oferece, a criança come o que tem em casa. Então, por que? Eu já vi criança comer batata frita para preparar o estômago para tomar um antibiótico. Como é que a gente vai oferecer uma batata frita para uma criança para tomar um antibiótico? Então, a ideia do pai, da mãe é boa, é ajudar, é proteger. Mas a informação, a falta de informação é muito grande. Então, a gente precisa, assim, a gente faz o possível aqui, de vez em quando, né, a gente faz as reuniões, com coisas assim, de orientação. Quando eu trabalhava com a escola, com os pais, era mais fácil, porque eu já estava nas reuniões e tudo, e a gente sempre trabalhava muito essa questão alimentar, porque é de dar dó, assim, quadros de alergia a leite. Não é todo mundo que tem alergia a leite, não é todo mundo, mas tem criança que não pode com leite. Meu filho mais velho, eu tive problema com ele sério em relação a leite. Mas sério, ele tem alergia à caseína, na verdade, que é uma proteína do leite. É a caseína que é o problema da maioria das pessoas. Pessoas vêm aqui, eu falo, você tem que tirar o leite animal, não está dando leite para você. Ah, mas eu estou tomando leite sem lactose. Não adianta. O leite sem lactose, ele tem a caseína. Eles ainda não conseguiram fazer um leite sem a caseína. A maioria das alergias é em relação à caseína, que é uma proteína. Então, meu filho mais velho, foi uma luta quando ele era pequeno, porque a caseína tem em todo o leite, inclusive no leite materno. Só que no leite materno, ela tem em grau menor. Então, quanto mais forte no sentido assim, por exemplo, leite de cabra, ele vai ser pior para quem tem problema de caseína, com caseína. Então, na época, ainda falava assim, dá leite de cabra para esse menino. E, na época, a gente não sabia, mas até descobri lá. E o médico disse, esse menino vai ficar com problema respiratório por causa dessa alergia. Ele não ficou. Não teve nenhuma doença respiratória. Não teve asma, bronquite, não desenvolveu nenhuma doença respiratória. Mas a gente tinha que tomar um cuidado enorme. Não podia ter leite em casa, não podia ter leite. Aniversário deles.
fazia bolo com água na época, ou com suco de laranja. Quando ele ia aniversário, ele nem comia bolo, porque ele nem gostava. Até hoje ele não liga para bolo. Agora você vê, é tudo por quê? Porque de acordo com o que ele comia. Então a criança vai comer o que a gente dá. Então a gente acha que a criança precisa do refrigerante porque a gente está acostumado com refrigerante, não a criança. Então, está quase terminando. Eu acho muito importante falar sobre como fazer o chá, porque se a gente fizer o chá de forma errada, a gente não consegue adquirir das plantas os benefícios dela. Primeiro que uma planta deve ser colhida, se você vai colher essa planta, tem que ser antes do sol forte, depois. Então, ela tem que ser colhida antes das 10, depois das 4. É o melhor horário para colher a planta. Se estiver chovendo, não é bom que colha a planta. Então, colha antes. Você está vendo que vai chover, você vai precisar tomar um chá uns 5 dias, já colha a planta para 5 dias. Lava, deixa lá. Você pode tomar o chá da planta fresca ou seca. Pode comprar a planta também. Só que aí, a planta comprada, a gente joga no time de que é a opção que tem. Mas você não sabe como ela foi colhida, como ela foi tratada. Então, é o que se tem. É claro que ela não vai perder todas as propriedades. Pode perder alguma, mas não toda. Então, se você vai fazer o chá das plantas, das folhas, flores, coisas assim, leves, não precisa ferver. Você ferve só a água, joga, tampa e deixa 15 minutos em infusão e coa. Tem que coar após 15 minutos. Não pode deixar a planta na água porque ela fermenta. Então, ela não vai ficar um chá legal. O chá, ele fica clarinho mesmo. Não é aquele chá fortão de colocar aquele montão de planta. É uma colher rasa de planta seca, uma colher rasa de planta, se ela for seca, já está desidratada, e 2 colheres se ela for fresca, porque ela tem água, então ela tem mais volume. Então, são 2 colheres se ela for fresca, e 1 colher se ela for seca. E coloca para infusão 15 minutos, coa. Eu costumo falar para as pessoas, colocar 1 copo de água para ferver, porque ferve mais rápido. Você coloca as plantas, deixa 15 minutos, coa, e depois coloca 2 copos de água gelada. Porque aí depois que você coou, você dilui, faz 3 copos, para tomar 3 copos. A gente pode combinar até 7 plantas, E quando a gente faz essas plantas checadas, você consegue checar essas plantas, que é que o seu organismo precisa, então são 7 plantas que têm várias propriedades, tem vários minerais nelas, e elas ajudam muito o organismo a completar aquilo que a gente não tem na alimentação. Nossa alimentação hoje é muito pobre, então as plantas ajudam a completar aqueles nutrientes que a gente não adquire na nossa alimentação. Então, tomar 3 copos de chá ao dia, variando as plantas, né? Pode tomar uma combinação de 7 plantas. Quando você vai aí nesses lugares e encontra um pacote com 30 plantas, é muita coisa, não dá para fazer isso tudo. O organismo nem vai absorver tudo isso, é muita coisa. Então tem que ser menos quantidade. Eu queria te dizer que várias pessoas entraram aqui essa noite, né? Deixaram ali algumas mensagens, nos desejaram boa noite e deram as suas observações também, tá? E como a gente já está passando um pouquinho, acho que agora a gente pode se encaminhar para encerrar o programa, sim, né, Cida? Sim. Daí eu não Sim, sei com certeza. Tá. Eu agradeço a oportunidade. Hoje eu atendo com as terapias aqui em casa, na verdade, depois da pandemia, eu atendia no centro da cidade, fechei a sala e vim para cá. A pandemia ensinou a gente a fazer outro tipo de trabalho, né? Então, hoje eu atendo online o Brasil todo, até fora do Brasil, e porque facilitou o atendimento, né? E em casa aqui, eu atendo aqui na comunidade. Mas é isso. A gente tem que aprender, colocar em prática, porque uma coisa é certa, nós vamos morrer, mas que a gente morra de pé, né? A ideia é essa. A gente pode ter alguma doença, mas que essa doença não abata a gente antes da hora. A gente pode, então, tudo que a gente puder ajudar o organismo a resolver as coisas, ele resolve. Nosso organismo está preparado para isso. Nós é que não temos consciência o suficiente para isso. Então, quanto mais a gente for adquirindo,
e encontrando bons médicos, principalmente os integralistas, que vê a pessoa como um todo, sabe que aquele remédio vai prejudicar outra coisa, então, enfim, a gente fazia aí. E o SUS oferece as PICs em alguns lugares. Aqui em Barra Mansa, que eu saiba, só oferece a acupuntura como prática integrativa. Então, é uma coisa que as pessoas precisam procurar nos seus municípios, quais práticas integrativas complementares a Secretaria de Saúde oferece no seu município. Isso é muito importante. Desde 2006, são 96 práticas. Não é possível que a população não tenha acesso à orientação de plantas medicinais, à orientação de argila para uso em algumas coisas, que são importantes. Tem tanta experiência nesse sentido com algumas pessoas em relação até antes de uma cirurgia, que precisou usar e fez uma cirurgia já desinchado por conta de usar o barro, e tantas outras coisas que podem ser associadas a um tratamento, podem ser associadas a outras medicinas, né? E é isso. Gostei, muito obrigada, viu, Elis? A gente que agradece a tua presença, agradece todas as pessoas que estiveram aqui conosco essa noite, né, participando do nosso programa. E como sempre a gente pede para as pessoas que participam conosco, que elas curtam o nosso programa, que elas se inscrevam no nosso canal, que é muito importante, né, Cida? E também compartilhem com mais pessoas, porque são muitas informações importantes e valiosas que a Cida trouxe para nós essa noite, né? E, então, várias pessoas ainda estão entrando, deixando a sua mensagem. A gente só tem que dizer gratidão a todas elas. E nós pedimos também uma colaboração, para quem puder colaborar, ajudar, contribuir com algum valor para que a gente mantenha nosso canal no ar sempre, né? Que a TVR Sul é uma independente e ela precisa muito desse apoio, né? Então, o trabalho que vocês fazem é muito bom. O trabalho que vocês fazem de conscientização nesse canal é muito importante. Isso, pelo menos a gente se esforça, né, Cida, sempre para trazer pessoas, como eu disse no início, que contribuam cada vez mais com o despertar, né, consciência, o despertar das pessoas, e que a gente possa mudar um pouco o nosso olhar, né, para a nossa alimentação, sim, como tu trouxe desde o início, é o mais importante, né? Verdade, verdade. Tá, obrigada. Então, muito obrigada. Beijo a todos que estiveram nessa live. Obrigada, Cida. Boa noite a todos. Obrigado, Rally, por estar aqui conosco, tá? Obrigada. Nós que agradecemos.